Olá, professores de matemática da Rede Estadual do Ceará. É com prazer que trazemos mais um módulo da formação Foco na Aprendizagem. Este programa é uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, SEDUC, FUNCAP e UFC, por meio do programa Cientista-Chefe em Educação. Quem vos fala é o professor Gleilson Leitão, professor de matemática da Rede Estadual. Vamos trabalhar um pouco sobre o módulo de transição, razões, proporções e funções afins. Parte 1. E neste módulo, vamos antes lançar algumas perguntas para nossa própria reflexão. Quais são os conceitos que nós temos com relação à razão, proporção e funções afins? O que a gente entende sobre esses assuntos? De que forma nós introduzimos ou ensinamos esse assunto aos nossos alunos? Será que utilizamos um caminho lógico que faça sentido para os nossos alunos? Ou simplesmente repassamos fórmulas e mecanismos? E os nossos alunos? Qual é o nível de compreensão que eles têm sobre razões e proporções? Será que eles realmente aprenderam de forma lógica e que faça sentido na cabeça deles? E quanto ao nosso material didático? Será que nós temos material didático realmente à altura de um bom ensino que siga um caminho lógico e que estimule a pesquisa e o raciocínio dos nossos alunos? E quanto às avaliações externas, como SPAES, Enem e as próprias Olimpíadas? O que temos de cobrança? Como essas avaliações elas cobram de nossos alunos estes conhecimentos? Devemos entender que razões e proporções não é algo recente. Em 1883, nós já temos registros em nosso país de publicações matemáticas que tratam do assunto. E se pararmos para analisar com bastante frieza e propriedade, vamos observar que proporções, na verdade, são funções de uma forma escritas de uma outra forma não tradicional, como costumamos ver as funções. Portanto, o conteúdo de razões e proporções ele é essencial para o desenvolvimento de conhecimentos mais profundos posteriores no ensino médio. Porém, como dissemos no início, esse módulo ele é um módulo de transição. Por que transição? Bom, até a segunda formação nós conhecemos os módulos de base. E os módulos de base eles tinham como objetivo trazer para nós um reforço, relembrar alguns assuntos vistos no ensino fundamental. E para razões e proporções, qual é o pré-requisito que o aluno deve ter? Bom, ele deve ter um bom conhecimento de aritmética básica, domínio das operações em aritmética básica, conhecer as propriedades da aritmética básica, deve também conhecer as frações, saber operar com frações, entender o conceito de fração, o que é uma fração, e outro pré-requisito fundamental, ter uma noção e conhecer e saber transformar sistemas de unidades de medidas. Esses 4 pré-requisitos são essenciais que o aluno percorra e tenha domínio para que chegue em razões e proporções, que é um ponto de transição para conceitos mais elaborados, mais profundos da matemática no ensino médio. Ao me posicionar em razões e proporções como ponto de partida, eu posso percorrer, por exemplo, caminhos que levam a funções afins, geometria plana e analítica, estatística, matemática financeira e probabilidade. A partir de razões e proporções, podemos chegar a esses conteúdos importantes do ensino médio. Mas, como nós temos o assunto abordado nos livros didáticos? Como o nosso livro, na nossa escola, ele aborda esse assunto? Muito bem. Vamos observar um exemplo. O livro com o qual eu trabalho em minha escola, ele inicia o assunto de funções afins nesse molde. Traz um exemplo, que é o exemplo da corrida de táxi. Logo em seguida,
traduz a linguagem escrita, né, a língua portuguesa para a linguagem algébrica, e daí demonstra, né, classifica cada parâmetro aí relacionando ao problema e montando assim uma fórmula. E a partir desta fórmula vem uma generalização f de x ou y igual a x mais b. Mas seria esse o melhor caminho? Seria esse a melhor forma de abordar funções afins? Faz sentido para os nossos alunos essa forma de apresentação? Devemos nos perguntar e ser honestos com respeito às práticas que são adotadas por alguns livros didáticos. Outro aspecto que devemos ter em mente, por exemplo, ao abordar a regra de 3 composta, será que o método da seta é o método mais lógico ou que conduz a um raciocínio coerente a respeito do tratamento de uma regra de 3 composta? Será que o caminho das grandezas diretas e inversamente proporcionais fica claro na cabeça dos adolescentes utilizando-se este método das setas? Bom, devemos entender que a nossa praxis em sala de aula ela deve ser sempre pautada no desenvolvimento do raciocínio lógico de nossos alunos, da criticidade e da curiosidade científica em matemática. Portanto, ensinar mecanismos é fundamental, realmente auxilia bastante na solução de problemas, mas não necessariamente é o melhor caminho ou o caminho mais produtivo com relação ao ensino da matemática. Os mecanismos têm o seu devido lugar, porém devemos entender que os nossos alunos eles precisam ter um entendimento lógico, perceptível, seguir um caminho que faça sentido para eles no conhecimento, no entendimento dos conceitos matemáticos. O que observamos nos nossos livros didáticos? Conceitos rasos sobre os assuntos, pouco contexto histórico, sendo este fundamental para que o aluno se localize na corrente do tempo e entenda em que época ou em que situação em que a humanidade estava, determinado conceito, teorema, foi descoberto ou desenvolvido. Os exemplos possuem pouca profundidade e nós somos induzidos a trabalhar apenas mecanizações dos processos. Apenas mostrar mecanismos ou bizus ou caminhos curtos para que eles se saiam de problemas específicos. Como já disse anteriormente, são boas ferramentas, mas não são as melhores. Devemos buscar o pleno entendimento, o pleno conhecimento, a abordagem lógica dos conteúdos em sala de aula, dos conteúdos de matemática em sala de aula. Como falamos, as avaliações externas têm um modelo de abordagem destes conteúdos. Temos aí 2 questões específicas, uma do Enem de 2013 e outra da OBMEP de 2017. Ambas abordam e são resolvidas por meio do conhecimento de razões e proporções. Como o aluno se sairia ao se deparar com problemas desta magnitude? Teria apenas que utilizar mecanismos? Ou o uso de um raciocínio elaborado, um pensamento crítico, uma visão lógica, o ajudaria melhor a resolver estes problemas? É algo que devemos sempre nos perguntar sobre como nossos alunos podem se sair diante de situações, problemas. Muito bem. Os módulos de transição eles estão diretamente conectados à matriz dos saberes. Esta matriz, que todos nós já conhecemos, ela tem por objetivo sintetizar em um único lugar várias matrizes de avaliações, assim como também matrizes curriculares. Por exemplo, ao utilizar o módulo de transição Razões, Proporções e Funções Afins, parte 1, nós estaremos trabalhando de forma eficiente o saber 04. Este saber, ele busca identificar a utilização de relações de proporcionalidade entre grandezas numéricas.
E como podemos observar na matriz, o saber 04, que é o principal saber relativo à razão e proporção, possui 11 subníveis. O que são esses subníveis? Seria como uma escada. Vamos entender como se fosse uma escada. E esta escada aqui possui 11 degraus, os quais o aluno deve pisar com consciência, com propriedade, para que ele possa crescer e evoluir no conhecimento deste saber. Não é possível que o aluno consiga chegar ao 11º degrau pulando alguns desses degraus. Com certeza haverá alguma deficiência, alguma falha na sua aprendizagem. Portanto, é essencial nós, como professores, avaliar, verificar, averiguar o nível de aprendizagem dos nossos alunos em relação a cada um desses subníveis, pois são pré-requisitos essenciais para os próximos subníveis. O saber 04, sendo abordado de forma ampla e exaustiva, vai trazer para os nossos alunos o conhecimento necessário para superar desafios relacionados a descritores de avaliações de larga escala. Ora, por exemplo, podemos citar o SPAES. O saber 04 ele abrange os descritores 18, 9, 17 e 18 do SPAES, assim como os descritores 15, 16 do SAEB, ou Prova Brasil. Outro aspecto importantíssimo é que o saber 04 abrange várias habilidades da matriz curricular, BNCC. Podemos ver quantas habilidades são abordadas nesse momento quando trabalhamos o saber 04 de forma significativa para os nossos alunos, sem contar as competências e habilidades da matriz de avaliação do Enem, que também desenvolvemos e fixamos nos nossos alunos ao trabalhar este saber. Na matriz dos saberes, novamente, razão e proporção aparece no saber 6, lá na frente. 2 degraus do saber 6, ou subníveis, o 4 e o 5, também se utilizam de razões e proporções em suas definições e entendimentos. Portanto, mais uma vez, temos aqui mais uma razão, não utilizando-se de trocadilhos, mas temos aqui mais uma razão para utilizar esse conceito de razão e proporção em sala de aula, não deixando-o para trás ou tendo o conceito de que o aluno já deveria ter aprendido isso. A aprendizagem é um processo contínuo e cada um de nossos alunos tem o seu tempo específico. Provavelmente a sua maturidade aos 12, 13 anos pode não ter lhe permitido o entendimento pleno deste assunto, ou a forma como ele foi apresentado para eles no ensino fundamental talvez não tenha sido a melhor. Portanto, eis uma oportunidade de dirimir todos estes problemas que vieram se arrastando por anos, e agora é a oportunidade de conceituar de forma correta e aproveitar para desenvolver esse conhecimento matemático. O nosso material estruturado de transição, ele apresenta algumas abordagens muito interessantes. Por exemplo, houve uma preocupação no contexto interdisciplinar. Nós vamos observar que muitos dos exercícios eles trazem conceitos de outras disciplinas, como química, geografia, física e assim por diante. Esse contexto interdisciplinar ele é essencial, pois mostra para o nosso aluno que aquilo que ele está vendo em matemática existe sim uma aplicação no campo das ciências, sejam elas da área da natureza, da área de humanas e assim por diante. Outra questão são exemplos e aplicações reais para contextualizar. O ponto de contextualização é algo muito polêmico. Podemos perceber que muitos acreditam que forçar contextualizações faz com que o aluno aprenda e esteja automaticamente pronto para enfrentar avaliações externas de larga escala que utilizam-se desses modelos de questões com contextualização. Mas o conceito de contextualização deve ser revisto,
deve ser avaliado e ver que até que ponto realmente o assunto exige uma contextualização externa ou se é mais interessante uma contextualização interna dentro da própria matemática ou dentro até mesmo do próprio assunto. Porém, o material estruturado teve esta preocupação em fazer contextualizações realmente importantes, com sentido pedagógico claro, sem devanear ou fugir simplesmente para cumprir um propósito de contextualização pela contextualização. Nós não vamos ver esse tipo de questões no material estruturado, mas sim questões contextualizadas, mas com a contextualização baseada em um sentido pedagógico. Outra questão importante que o material estruturado, razões, proporções e funções afins, parte 1, nos traz, é a articulação entre conhecimento matemático, que é o nosso objetivo, com aplicações em assuntos de conhecimento científico amplo. Por exemplo, em um trecho do material estruturado, nós vamos encontrar aplicações do conceito de razões e proporções em astronomia. E é essencial para que o aluno que tenha interesse ou sinta-se atraído por este assunto, ver como a matemática também ela ajuda e é uma ferramenta essencial para o entendimento deste assunto. O material estruturado também traz algumas curiosidades motivadoras e reflexivas, fazendo com que o aluno busque conhecimento de mundo necessário para a sua evolução como ser humano e busque ver que os aspectos que ocorrem ao seu redor estão relacionados também com a matemática. E o material estruturado teve todo esse cuidado em abordar esses assuntos. Outro aspecto importante e fundamental são os apelos visuais. Estudar um conteúdo com bons recursos visuais torna-se mais prazeroso e estimulante para os nossos adolescentes. O material estruturado teve esse cuidado também de trazer explicações lógicas sobre os conteúdos abordados. Os aspectos visuais contidos no material estruturado, eles também têm uma aplicabilidade pedagógica. Não estão lá simplesmente para ilustrar a página, mas tem também um aspecto e uma aplicação pedagógica matemática necessária. Outro aspecto que o material estruturado tem com bastante cuidado é a explicação lógica, os caminhos lógicos para o desenvolvimento de conceitos, onde, por meio de tabelas, gráficos ou esquemas de aplicações de conceitos, de proporções, de razões, podemos observar um caminho lógico, um percurso lógico para o desenvolvimento de determinadas soluções. Textos científicos com referências e imagens são também importantíssimos, e estes também estão presentes no material estruturado, textos com curiosidades científicas. Outro aspecto que o material estruturado nos trouxe de forma clara e objetiva foram questões com soluções, passo a passo, quer dizer, soluções detalhadas. Podemos observar que alguns dos exercícios propostos e em que tem soluções, eles são resolvidos, têm suas soluções bem detalhadas, para que os alunos possam, ao ler a solução, entender passo a passo como se chega à resposta, ao item correto de uma questão. Outra qualidade marcante do material estruturado é os exercícios divididos em níveis. Por que isso é importante? O aluno ele precisa ter a autoestima trabalhada também. É um aspecto fundamental para o desenvolvimento do conhecimento matemático. Então, exercícios divididos em níveis, em uma quantidade suficiente para que ele possa se apoderar do conhecimento, é essencial na produção do material estruturado. Ao resolver o primeiro nível, o aluno vai ter compreensão do assunto e vai se sentir seguro para avançar nos próximos níveis.
E à medida que ele vai subindo o nível e o entendimento dos assuntos abordados, sua autoestima sobre a matemática vai se tornando cada vez mais forte. E isso é fundamental para o bom entendimento do conhecimento matemático. E que interfaces podemos utilizar? O GeoGebra é uma ferramenta muito boa para trabalharmos algumas interfaces. Vou mostrar aqui uma para vocês, onde o professor Vanderlei produziu uma tabela com grandezas proporcionais. E a partir dessas grandezas, nós vamos entender visualmente como elas se interferem, se influenciam entre si. Vamos aqui acionar o gráfico, todas as propriedades, e vamos observar o que acontece em cada situação aonde nós podemos, nesse applet, movimentar, por exemplo, as grandezas do eixo X. Se fizermos um incremento de valores, aumentando os valores, observamos claramente a alteração na inclinação, na direção da reta verde proposta aqui no applet. Mas se eu não mexer no eixo X, deixá-lo como estava antes, e mexer no eixo Y, nos valores Y, o que acontece com a reta? Ela já vai tomando um outro formato, uma outra direção. E ao mexer nesses aspectos aqui, nesses botões acima, podemos observar na tabela amarelinha a variação dos valores, a variação das proporções aqui embaixo e o movimento do gráfico aqui no plano cartesiano. Um aspecto visual nesse sentido ele é muito importante para os nossos alunos. Temos também bons conteúdos no Khan Academy e outras plataformas digitais. Portanto, professores, utilizem muito este material. Fiquem à vontade para trabalhar da melhor forma possível esse material com os nossos alunos. Utilizem como meio de uma ferramenta de melhorar o conhecimento, a proficiência dos nossos alunos em matemática. Devemos entender que a matemática precisa ser ensinada com o seu rigor e com os seus aspectos primordiais, que é o desenvolvimento do raciocínio lógico, e não simplesmente memorizações de fórmulas ou mecanismos. Devemos lançar mão das nossas habilidades como educadores e fazer com que os nossos alunos sintam prazer de aprender matemática.